Então, agora sim, tá? Eh, Na última aula, né, a gente fez o quê? Fez um breve exemplo com o UR5, né, o robô de 6 juntas, e a gente utilizou aquele algoritmo de cinemática direta, né? No final, né, a gente fez o teste lá com aquele algoritmo, né, que a gente tem aqui, o Simple Text, né? A gente modificou, acrescentou as dimensões, né, que já estão disponibilizadas, estão por aí na internet, na bibliografia que eu passei para vocês também. Mas no final estava parecendo que não estava dando certo. Por quê? Porque os ângulos que ele estava executando lá não eram os mesmos ângulos que a gente estava assumindo aqui, né? Mas era simplesmente que no algoritmo de cinemática direta a gente não estava colocando aqui a conversão, né, de ângulo para radianos, né? Porque o VRAP ele recebe ângulos em radianos e lá internamente passa para graus, né? Mas a gente tem que passar como radianos. Então, por isso, por não ter passado em radianos, era que não estava acontecendo, né? Mas finalmente a gente fez essa mudança e deu para perceber, né? Mesmo assim, vamos relembrar aquilo, né? Vamos relembrar aquilo. Isso foi na aula anterior, inclusive era isso aqui que a gente estava fazendo, né? E vamos lembrar novamente, né? Então, aqui, né? Estamos com esse desenho aqui, né? Do robô UR5, né? A gente fez o cálculo assim dos parafusos, dos eixos de parafuso, que são representados por vetores de 6 elementos, e posteriormente a gente passou a elaborar um algoritmo curto, né, sobre cinemática direta, e queríamos verificar no UR5, né? Então vamos mais uma vez, né, fazer a conexão. Vamos executar isso aqui em função com isso, ok aqui, né? Vou dar play aqui. Bom. E vamos dar aqui. E pronto, né? Então, observemos que aqui, isso foi a configuração que a gente colocou aqui, né? Tipo, a gente colocou na primeira junta 90 graus, né? Na segunda, zero. Na terceira, 90 graus. E o restante, zero. O que que a gente está observando aqui? Inclusive, é mais ou menos isso que vocês vão fazer, né? Nas últimas atividades. Na primeira atividade, já espero que vocês tenham feito isso, porque devem ter definido os marcos para cada junta, né? De acordo com o artigo que vocês escolheram. Na segunda atividade, vocês vão precisar isso para quê? Para desenvolver um modelo de cinemática direta, que é o que a gente está fazendo aqui. Entretanto, fica bem claro, bem implícito, né? A necessidade de estabelecer esses marcos, né? Tem um vídeo por aí que eu já passei para vocês, coloquei lá no YouTube, onde eu mostro como fazer um esboço, né, de um específico esquema mecânico, eletromecânico, etc., um robô, né, ou uma prótese, etc., né, e colocar os marcos em cada junta, né, e fazer depois um modelo de cinemática direta. Mais ou menos isso é que vocês vão ter que fazer lá na lista número 2. Então, mas bom, vejamos se realmente, né, depois de ter executado esse algoritmo, evidentemente T foi executado, né? E deu quanto? Ah, bom, evidentemente aqui ele não vai me mostrar porque ele foi executado dentro de uma função, né? Então ele não me está liberando o conteúdo. Então eu vou executar aqui, separar, opa, vou executar isso aqui separado, né? Na verdade não vai adiantar também não, porque aqui no Workspace a gente não tem nenhum desses valores. Então eu vou executar eles por separado, né? Vou colocar isso aqui. Vou executar isso tudo aqui, né? Separado, né? Executamos e agora se eu executar isso aqui, né? Ele me está dando 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, né? Então a gente espera que seja o mesmo que está aqui. Então vamos fazer um print aqui rápido disso aqui.
fazer um print disso aqui. Vamos levar lá para o... Vamos ver se confere, né? Então, aqui. Então, verificamos, né? Nessa imagem que, né? O que que a gente quer nesse sentido na matriz de cinemática direta? Se isso aqui for B e isso aqui for S, ou você pode chamar de marco zero e aqui o marco final N, tanto faz. Então, cinemática direta seria o que nesse caso? A matriz, né, que representa o marco N com relação ao marco fixo zero, né? Isso seria o quê? Então, vamos fazer a matriz aqui, né? E começamos sabendo, já sabemos, né, de antemão, que isso aqui embaixo vai ser o quê? Zero, zero e zero, e aqui um, né? Pronto. A matriz que vem aqui, né, evidentemente é uma matriz de rotação, né, que pertence ao grupo SO3, né? E aí, pues, evidentemente, teríamos que mirar primeiro o marco X, né? Lembrando que X e o vermelho estou usando as mesmas cores que se utilizam no VREP, né? Esses marcos aí são, eu que fiz, botei lá para que vocês baixem, inclusive ele está aí também no próprio VREP, né? Mas é simples, também expliquei como fazer, não sei se tem um vídeo onde eu expliquei como fazer os marcos também, mas está lá disponível, tá? Aí, observem aqui o marco X, né? Nesse caso, o verde, perdão, o vermelho. Marco Y, né? É o azul, né? E temos, perdão, o verde, na verdade aqui, é isso mesmo, não, o Y é o verde e o azul é o Z, né? Então, a mesma coisa. Então, voltando aqui para a imagem, então teríamos que esse eixo aqui que representa C, né? Vamos colocar aqui, esse eixo aqui, C com relação a o marco fixo, seria o quê? Nesse caso, ele está na mesma orientação, né? Digamos, no mesmo eixo, certo? Que representa o subespaço de X, né? No marco fixo. Então, só que em sentido contrário, então é negativo, né? Então seria menos 1. Aliás, comecemos pelo X melhor, né? Porque vamos preencher mais. Já como eu comecei pelo C, então aqui seria menos 1, né? 0 e 0, né? Pronto. Esse eixo aqui, qual é? É o eixo X, né? Ele está no mesmo sentido do eixo Z. Então, é 0, 0, 1. E esse aqui é o eixo Y, que está na mesma orientação de Y, né? Então, seria 0, 1, 0. O que vem aqui e aqui e aqui, efetivamente a gente já deve calcular como querendo dizer o quê? A posição da origem desse marco a esse aqui, né? Então, essa posição, ela se mexe em x negativo, ou seja, que x tem que ser negativo, ou seja, que esse número aqui tem que ser negativo, só para conferir, né? Esse número aqui tem que ser negativo, né? Esse número aqui, se eu levo ele para cima, ele é positivo em y. Então, esse número é positivo, né? E minha posição em C, né? Então, descendo, ele tem que ser, evidentemente, negativo, né? Então, bom, aí está, negativo. Então, conferindo isso, esse resultado, essas pequenas observações, a gente observa que, efetivamente, né? Aqui, a ver, o que a gente tem aqui. A matriz ficou 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. E temos efetivamente isso, negativo esse número, positivo esse e negativo esse. Então, pronto, o algoritmo está funcionando corretamente, só que aí a gente precisa ver uma outra representação para ele, né? Bom, até aí, na verdade, está claro que o algoritmo, né, de cinemática direta, ele é uma consequência direta de um conjunto de transformações feitas ao redor de subespaços invariantes. Em outras palavras, cada junta representa um subespaço ou mais de um subespaço invariante. Por quê? Porque cada grau de liberdade, na verdade, é associado a um subespaço invariante.
Então, quando a gente tem um problema de cinemática direta, a gente usufrui da configuração de cada junta em função dos seus subespaços invariantes, né? No caso do robô UR5, né, a gente efetivamente tem um robô de 6 juntas de revolução, sendo que cada junta, né, tem um grau de liberdade, né, porque tem um único sentido do movimento, ou seja, que está associado a 6 eixos. Então, seria como o caso mais, digamos assim, conveniente, porque de certa maneira você está vendo juntas que são simples, que são de revolução e que efetivamente nos mostra de maneira também bem, digamos assim, conveniente, que o problema de cinemática direta funciona corretamente, né? O que vamos fazer agora, assim, a aula de hoje, na verdade, não vai ser muito extensa, porque a gente já viu esse problema, definiu ele formalmente na aula anterior. O que a gente vai fazer hoje bom, eu vou fazer aqui, de pronto, um exemplo, né, sobre eh, cálculo, né, dessas matrizes de transformação homogênea. Vamos fazer um rápido exemplo aí. E, posteriormente, a gente vai reformular esse problema de cinemática direta, só que mudando, né? Mudando a maneira em que pode ser expressada, né? Digamos assim, a posição final, ou a configuração final, aliás, do elemento final ou do marco de interesse. Nesse caso, o marco de interesse aqui, até o momento, tem sido N, né? Que é o marco que está localizado na ponta, né, do braço mecânico, né, do robô, mas podemos expressar esse mesmo marco ou a posição dele em função dos eixos de parafuso, certo? Os eixos de parafuso todos foram expressados em função de quê? Do marco fixo. Mas imagine você expressar também todos os eixos do parafuso, certo? Só que em função do marco de interesse, ou seja, do marco B, né, do marco que está na ponta do braço. Então, tem duas maneiras. Aí, claramente, isso é uma consequência direta de você estar trabalhando com cinemática, né? Trabalhar com cinemática, de certa maneira, implica você sempre estar olhando, sempre estar amarrado, né, a um marco de referência, que geralmente é um marco ao qual a gente lhe associa uma característica inercial ou não inercial, né? Geralmente, quando você tem um marco fixo, é o que chamamos de um marco inercial, quando você tem um marco em movimento, é não inercial, certo? Então, é isso que estamos fazendo agora, né? Então, vamos primeiramente, lembrar um pouco, né, das transformações homogêneas, como para não ficar muito no ar essa questão que a gente falou na aula passada, né? Vamos fazer algumas, digamos assim, algumas modificações, vamos fazer, resolver esse problema, tá? Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui. Não, bom, aliás, não, aqui vamos. Deixa eu colocar, isso aqui foi da aula passada. A aula de hoje, na verdade, a gente tem o quê? Vou fazer esse exemplo aqui, só para lembrar um pouco como se configura, né, a matriz de transformação homogênea, um problema eh, simples a princípio, né, mas é importante a gente sempre ter uma correta, né, visualização de o que estão pedindo quando a gente fala de uma matriz de transformação homogênea e em relação a que marco, né? Qual é o marco que está referenciado com qual outro marco? Tipo, tem que ser identificado corretamente, né? Essa identificação nos vai permitir agora fazer uma mudança, né, de representação do problema de cinemática direta. Então, por isso, eu só vou como contextualizar resolvendo esse problema aqui, né? Lembremos que isso aqui representa o quê? É, uma matriz de transformação homogênea que expressa o marco C em termos do marco B, né? Então, observemos o marco C. O marco C, com relação ao B, em termos de rotação, orientação, quando eu falo de orientação, evidentemente, estou falando de quê? Estou falando de um elemento do grupo ali SO3. Por quê? Porque justamente o que já vemos, já a gente vem falando em todas estas aulas, é que quando você tem um corpo rígido e ele gira, ele tem 6 graus de liberdade para girar. Agora, qual desses 6 eixos eu vou usar? Já é uma coisa que depende muito da natureza desse corpo rígido, né? Das suas restrições. E se eu utilizo um ou dois desses eixos, eu vou ter uma orientação, uma provável orientação, uma mudança de orientação, mas eu não vou deslocar ele,
certo? Eu não vou estar deslocando ele, né? Então, aí que está. Só que aqui, observemos esse marco, né? Com relação à orientação desse marco C com o marco B, a gente observa o quê? Que o eixo C, ele está alinhado com o eixo Z também do marco B. E o mesmo com X e Y, acontece a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que não houve nenhuma rotação no marco C com relação ao marco B. Como não houve, então a gente sabe que a matriz de rotação que representa isso é a matriz de identidade. Então aqui está 1 e 1. Aqui está a matriz de identidade, que em outras palavras é o quê? É uma rotação que simplesmente não aconteceu, em outras palavras, né? Pronto. Pelo que a gente vê aqui, né? O vetor tem que ser medido da origem do marco B até a origem do marco C. O vetor é sempre nesse sentido. Se eu quero representar C em termos do marco B, o vetor tem que nascer em B e chegar em C. Então, ele nasce em B, chega em C, e eu estou observando que ele é justamente um vetor, certo? Paralelo colinear com XB. Então, aqui, né, 4, certo? Mas esse 4 aqui estou colocando, que é a referência que estava lá no problema. Isso aqui eu peguei de um livro que está lá, inclusive, no Schoology, né? Esse problema aqui. Então, aqui podemos observar que se aqui é 4, né, pelo que está informando, então, claro, tem 4 em X, 0 em Z e 0 em Y. Pronto, aí está, né? Pronto. Já sabemos de antemão que aqui é 0 e aqui é 1, então isso vai para todos, né? Todas as transformações vão ser 0 e 1, né? Vejamos, por exemplo, essas matrizes aqui também estão no enunciado, mas mesmo que a gente não veja o enunciado, dá para ver porque aqui tem uma numeração, aqui, aqui já dá para extrair algumas informações, né? Por exemplo, se eu quero o marco D com relação ao marco C, aí teríamos que ver o quê? Que tem que sair um vetor do marco C e chegar até a origem do marco D, né? Certo? O marco D, o eixo X, ele está alinhado com o eixo Y. Então, aqui está 0, 1, 0, né? Primeiro vetor, né? O eixo Y está alinhado com X. Então, é 1, 0 e 0. O eixo Z, ele está alinhado com o eixo C também de D, certo? Só que em sentido contrário. Então, teria que ser 0, 0, menos 1. Tá aí, né? Distância, bom, aqui ele está colocando um 2, mas esse 2 é uma distância, né, que pode ser, digamos assim, paralela, certo? Associada a um eixo paralelo com Z. Então, nesse caso, com CC, né? Então, ele é em sentido positivo, né? Porque essa distância está alinhada com ZC, né? E CC está apontando para a origem D. Nesse sentido, como está apontando, já automaticamente é positivo, né? Então fica 002, né? Bom, vejamos um caso, por exemplo, aqui, TAD. Digamos assim, a referência de marco A, D, perdão, no marco D com relação ao marco A, né? Então aqui tem que ter uma distância que é mais ou menos assim. Aí está o vetor, né? Observemos que esse vetor, né, a priori, né, pelo que estamos vendo pelas linhas pontilhadas aqui e aqui, né, ele tem que ser 1 aqui, por esse valor que está mostrando aqui, e por esse outro valor aqui é 1 aqui também. Então, é 1 em Y, 1 em X, mas 1 em Y, perdão, e menos 1 em X. Por quê? Porque estamos em sentido contrário a eixo X, né? Lembrando que é D com relação a A, né? Se você observa, Z coincide com CD, né? XA coincide com XD em orientação e YA coincide com YD. Então, logo, mais uma vez, uma matriz identidade, certo? Já o vetor de posição é um vetor que nasce em A e chega em D. E observamos que ele é menos 1 em X, né? Porque o eixo X está para lá, então um valor em sentido contrário significa um negativo, né? E um positivo em Y, que está aqui. Pronto, e aí temos isso. A questão é calcule TAB, ou seja, a partir dessas matrizes que foram extraídas do problema, eu quero saber qual é a representação do marco B, né, com relação ao marco A, né?
Esse seria um problema que tem solução simplesmente analisando essas operações aqui, né? Simplesmente analisando as matrizes. Então, vejamos, por exemplo, aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar TAB, seria algo como TA, eu quero que seja algo que me facilite, né? Temos A, né? A, certo? Eu preciso de alguma coisa que seja desse tipo assim, né? X tem que ser algum marco, né? Temos o marco C e temos o marco D, né? No medio, digamos así, que eu posso colocar aqui. E isso vai definir a transformação. Temos o marco C, o marco D. Se eu coloco aqui C, a matriz AC eu não conheço. Se eu coloco aqui C, aqui temos CB, mas eu tenho BC. Então a gente já sabe que, né, se eu coloco aqui AC vezes T, CB, eu vou ter uma. Certamente eu vou responder a questão, mas antes disso, eu teria que analisar que isso aqui eu não tenho. Não tenho diretamente, mas eu tenho indiretamente pela matriz inversa disso aqui. Ou seja, eu poderia ter isso aqui, T, AC vezes T, BC inversa. Então, T, BC inversa, a gente já tem, né? Basicamente. Por outro lado, temos TAC, né? TAC a gente não tem, mas a matriz TAC poderia ser algo como TAD vezes TDC. Só que TAD a gente tem, tá aqui. E TDC a gente tem, talvez a gente não tem TDC, mas temos TCD, né? Então é só fazer a inversa, mesma coisa. Então TAD vezes TCD inversa. Conclusão, TAB vai ser igual a TAD vezes TCD inversa, né? Vezes TBC inversa. Pronto. Como calcular a inversa? Bom, lembremos mais uma vez, né? A maneira de observação, isso aí não cabe menos lembrar, né? Se eu tenho uma matriz T do tipo R, A, P, A, 0, 1, qual é a inversa dele? Então, se multiplicamos RA, PA, 0, 1 por uma matriz que seja A, um vetor B, 0 e 1, a ideia é calcular A e B, né? Então, nesse sentido, isso tem que dar igual a quê? A 0, 1, aqui tem que dar 0 e aqui a matriz de identidade, né? Então, temos que RA vezes A tem que dar igual a I, né? E temos que RAB mais PA tem que ser igual a 0, né? RA vezes B mais PA tem que ser igual a 0. E o demais, pues, evidentemente, vai ficar 0 e 1. Então, com essas duas equações, a gente observa, né, que A é o mesmo que RA menos 1 vezes I, que é o mesmo que RA menos 1 vezes RA. Como RA é uma matriz que pertence ao grupo de Lie e CO3, que são matrizes ortogonais, então a gente sabe que a inversa é a mesma transposta, né? Certo? Bom, é isso que seria a matriz transposta, né? E por outro lado, já que sabemos que A tem que ser transposta, então vejamos quanto seria B para que dê 0, né? E nesse caso, B teria que ser igual a menos RA transposta PA, né? Basicamente isso. E é desse jeito que a gente vai calculando isso, né? Lembrando então que, nesse sentido, a gente está calculando a matriz inversa, né? Bom, é basicamente isso. Daí para lá é somente deixar o enunciado aqui, né? Só para a gente não ficar
Faltando aqui os cálculos, TAD, né? Uma matriz de identidade, no caso 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aqui teríamos menos 1, 1, 0 e 1. Multiplica pela inversa de CD, né? Nesse caso, a inversa, observem que aqui, na verdade, inclusive acho que foi em outra aula também que eu mostrei isso, acho que foi a aula anterior que a gente falou sobre isso. Cadê? Não sei se eu falei sobre isso em algum momento. Ah, sim, aqui está, ó. Na aula anterior eu falei também sobre a inversa, né? Como calcular a inversa. Então é isso aí, tá? Então eu acho que não tinha comentado, né, sobre isso. É, deixa eu voltar aqui. Bloqueou aqui. Ah, tá. Pronto, voltou. Então agora continuamos, né? Então aqui seria o quê? A matriz inversa é TCD. Então temos TCD, que está aqui. A inversa seria o quê? A transposta disso, né? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Como a transposta dela vai dar ela mesma, né? Pronto. E temos 0, 0, 2, né? Que multiplicado pela transposta vai dar menos 2, né? Então aí está. 0, 0, menos 2. Então vai ficar a mesma coisa lá, né? Lembrando, pues, obviamente, né? Então, a inversa seria o quê? T inversa, vou colocar aqui, seria igual a R a transposta menos R a transposta P, 0 e 1, né? Essa seria a inversa. Então, eu pego a parte da matriz, faço a transposta disso, que vai dar a mesma coisa, e depois pego esse vetor e multiplico pela transposta e multiplico por menos, né? Então, vai ficar uma coisa seguinte tipo, né? Vou ver aqui, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1 e 0, 0, 2, né? Multiplicado pela transposta vai dar 0, 0 no segundo elemento e menos 2. Só que com menos vai dar 2. Então fica 0, 0 aqui. Pronto. Basicamente é isso, né? Em, pronto, que mais? E por aqui teríamos que ter o BC, né? Bom, não sei se vai dar espaço aqui, mas tudo bem. 1, 0, 0, 0. Aqui, 0, 0. BC a gente já tem, né? Só que a inversa dele, pues vai ser outra vez 1, 1 e 1, né? Matriz identidade. E a inversa disso aqui vai ser, perdão, a transposta disso vai dar 4, só que com negativo, né? Vai dar menos 4. Então fica menos 4, 0, 0. É só multiplicar isso aqui, evidentemente isso já sabemos de antemão que tem 4 elementos que já estão garantidos, né? Que seriam 0, 0, 0 e 1, né? Multiplicar essa matriz de identidade por essa aqui, né? Vai dar essa mesma aqui, né? Então, por exemplo, não sei se vocês me entendem, mas se eu tenho, tipo, a maneira de observação por aqui pequeno, eu vou fazer o quê? Se eu tenho isso aqui, né? A, B, 0 e 1, multiplicar por uma outra matriz, B, P, 0 e 1, né? Isso mesmo que sejam submatrizes, subvetores, né? Pois vai ser AB, o primeiro elemento, né? Depois vai ser AP mais B, AP mais B. Depois vai ser 0, né? E depois será 1, né? Pronto. Ou seja que aqui é A,
aqui é B, então vai ser AB, esse elemento daqui, né? Então teríamos uma matriz identidade vezes outra matriz, vai dar a mesma matriz. Então vai ser essa matriz aqui. E o vetor vai ser essa matriz aqui, certo? Multiplicado pelo vetor que está aqui, né? O que nos vai dar menos 4, só que em Y, certo? Mais B, que nesse caso vai ser esse aqui, né? Então vai dar 0, menos 4, 2, né? 0, menos 4, 2. Bom, claro que isso aqui é uma, digamos assim, a primeira parte, né? Eu não queria nem fazer tudo de vez, né? Tá, deixemos aí. 0, menos 4 e 2. Pronto, 0, menos 4, 2, né? E aqui temos A e B, que vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Pronto. Agora, essa matriz multiplica por essa daqui. Usando o mesmo princípio, matriz de identidade vezes isso, então já sabemos que aqui vai dar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Pronto. Depois temos A e vezes P, mas P agora vai ser esse daqui, né? Então, A vezes P vai dar 0, menos 4, 2. Somado com B, né? Vai dar menos 1. 1 menos 4 dá 1 mais menos 4. O menos 4 mais 1 vai dar menos 3 e 2. E aí está, certo? Conferindo, pois evidentemente observemos que temos números negativos em x, y, né? É B com relação a A. Observem que a origem está com valores negativos em x e em y, né? E em z, ele está para onde? Para cima, C é o único valor positivo, né? Lembremos aqui de antemão que C está alinhado com C, só que em sentido negativo, né? Então, vamos começar com x, né? A matriz de transformação R de isso aqui, né? R é BA, né? Que é o que estão pedindo aí, não é não? RBA é isso. Então, seria x, seria 0, 1, 0, né? Porque ele está alinhado com y. Depois temos o que aqui? Y, que está alinhado com x, então seria 1, 0, 0. E z está alinhado com c, só que em sentido contrário, então 0, 0, menos 1. E aí está, essa mesma matriz foi a que nos, a resultante aqui, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Pronto. Então aí está, gente. Então, só para esse exemplo, espero que tenha ajudado um pouco, de certa maneira, a entender como é que se trabalham com essas matrizes. Com elas você consegue configurar e sim, de fato, com elas você está falando de que de uma configuração dentro do espaço de configurações. Lembrando que no espaço de configurações você está falando de que de uma posição que é válida, compatível com a topologia, né, do espaço de configurações. Dentro dessa topologia, existe alguns critérios para falar sobre transformação, né? Então, a gente já viu que numa aula por aí eu conversei com você sobre isso, né? E existe, então, uma necessidade de a gente saber que tipo de movimento a gente pode ou não pode executar. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que o marco B, em termos do marco A, é isso aqui. Ou seja, eu estou dizendo que você precisa pegar o marco A, por dizer assim, tem que aplicar essa rotação, deslocar esse espaço aqui, certo? E você vai ter esse marco na mesma posição do marco B. É basicamente isso, né? Então, todo movimento que eu faça dentro do marco B vai ser transformado ao marco A por meio dessa matriz. Só que, na verdade, levem em consideração que aqui não é somente a rotação, a orientação, sino também o deslocamento, né? Então, por isso é que os movimentos da cinemática direta, eles são expressos todos em matrizes de transformação homogênea, porque, evidentemente, uma junta, ela rota, mas ela também quer ir para um lugar. E para ela girar e se movimentar, precisa que a junta anterior execute um movimento, né? Então, o problema é cinemática aberta que a gente vem falando. Cinemática direta é associado a cadeias de cinemática aberta, né? Então, por exemplo, se uma junta tem que se movimentar, ela vai modificar a orientação do seu marco, mas para ela se deslocar, vai precisar que a junta anterior se movimente.
Então, existe um trabalho, né, em conjunto para que, assim, a matriz de transformação tenha sentido, né? Bom, então, aí é onde eu quero agora mudar para uma outra perspectiva, né? Vamos, vamos partir do quê? Da aula passada, aliás, né? Na aula passada a gente viu uma matriz que representa, né, a transformação homogênea, né? A transformação, a cinemática direta, que é isso aqui, né? Uma equação, né, que representa, digamos, os processos, né, de transformação, certo? Sequenciais, né, ou digamos iterativos, né, sobre as juntas, né? Então, por exemplo, eu comecei com uma configuração inicial M, né? Apliquei um movimento na junta N-1, depois na N-2, até chegar à junta 1. Ou seja, eu começo fazendo um conjunto de rotações ao redor dos eixos, né? Ou um movimento prismático ao redor do eixo, que é prismático, e vou descendo na numeração das juntas, né? Ou seja, começo na última e termino na primeira, né? Basicamente é isso. Então, aqui, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar um pouco a concepção sobre isso, desde o ponto de vista que a gente, na aula anterior, viu como fazia esse problema, como resolvia o problema da cinemática direta, só que partindo de um marco de referência que é qual? O marco fixo. Agora vamos fazer o mesmo, vamos resolver o mesmo problema, só que partindo do marco N, certo? Porque são dois pontos de vista, né? Se você coloca a matriz de transformação T ou N, que é cinemática direta, a partir do marco fixo, é como se você colocasse uma câmera no marco fixo e você observasse o robô se movimentar. Agora, se você tira a câmera do marco fixo e colocar ela na ponta do braço, você vai ter uma outra visão, mas essa visão também é válida. O importante é que você tenha essas duas oportunidades de verificar, certo? Ou de observar o ponto de vista, né? Que na verdade os marcos de referência são pontos de vista diferentes de um único problema. Então, na verdade, quando a gente trabalha em um marco ou em outro, você está fazendo, na verdade, o quê? Só mudando o ponto de vista, mas em essência, o problema cinemático é o mesmo. Então, é isso que a gente vai fazer, vai pegar essa equação aqui agora, essa equação de cinemática direta, certo? E vamos transformar ela agora desde o ponto de vista do marco N, né? Aliás, fazer o seguinte, vou pegar já logo emprestado essa imagem aqui para não ter que desenhar tudo de novo. E vamos colar aqui. Bom, estamos aqui, né? Então, lembrando, isso aqui era cinemática direta, né? É a cinemática direta, mas vamos colocar assim, com relação ao marco. Vou colocar aqui marco zero, né? Que a gente já sabe que aliás, não, que isso aqui pode ser confundido com outra coisa, né? Vamos colocar marco zero, né? Já vocês subentendem que estamos falando de quê? Do marco fixo, né? É, o marco S, enfim. É um marco que vai ficar estático, um marco inercial, e que sobre ele você vai analisar todos os outros marcos, as posições dos marcos não inerciais. Então, pronto, temos isso aqui que seria, digamos, a estrutura, né, da minha equação de cinemática direta, né, que a gente, inclusive, implementou aqui nesse algoritmo do MATLAB, né, um algoritmo recursivo. Em muitas partes, inclusive, você vai ver na literatura que isso é uma maneira simples de implementar isso. Claro que tem também os critérios de Navier-Hartenberg, né? Mas, enfim, isso não é o único problema. Na verdade, hoje, implementar isso aqui, usando isso, pode ser uma solução, mas diante dos problemas que advêm, né, da robótica, das diferentes aplicações, isso pode ser
ultrapassado também, não? Obviamente aqui estamos aprendendo, estou ensinando uma versão bem básica, mas hoje é muito comum, né, encontrar problemas de cinemática direta, né, que são, digamos, de alguma maneira implicitamente aplicados, né, usando outras tecnologias. Hoje se trabalha muito com redes neurais, se pode utilizar inclusive técnicas de machine learning de outra digamos assim, de outra abordagem, né, para resolver estes problemas que geralmente, em situações um pouco mais complexas, são não lineares em sua essência, mas o mais importante, cujo desempenho computacional se torna um pouco mais complexo, um pouco mais elevado à medida que aumenta também a complexidade geométrica, né, o espaço, configurações, etc., né? Então aí, obviamente que isso aqui é, digamos, como um arcabouço teórico que com ferramentas matemáticas permite explicar o que é, em essência, um processo de cinemática direta. Mas existem outras maneiras de resolver isso, é claro, né? Digamos que nas próximas aulas, né, a gente vai encarar o problema contrário, né, que é o problema da cinemática inversa. Esse aí certamente é um problema que é bem conhecido na literatura como um problema. E na pesquisa ainda tem muitas vertentes, né, que são abertas aí para o público que trabalha com robótica, a fim de resolver o problema de cinemática inversa com outras tecnologias, outras ferramentas, outras técnicas, né, como por exemplo redes neurais também, técnicas também um pouco mais específicas do machine learning. Em redes neurais também poderíamos dizer que está dentro dessa abordagem aí de machine learning, mas tem outras abordagens também, né? Poderíamos falar, por exemplo, de lógica fuzzy, né? Mas também lógica fuzzy, todas estas novas tendências computacionais, poderíamos dizer que, de um certo modo, estão dentro dessa grande área de machine learning, né, aplicado, né? Então, aí, digamos que de maneira sucinta, estou tentando contextualizar também a realidade desse assunto hoje, né, na prática, e é isso aí, tá? Bom, vamos expressar agora esse mesmo problema de cinemática direta, né? Cinemática direta, só que agora com relação, opa, ao marco, vamos colocar aqui marco local e vamos colocar N, né? Pronto. Bom, para resolver isso, digamos que a princípio a gente precisa encontrar uma maneira que essas matrizes aqui, lembremos que, lembrando que isso aqui representa uma matriz de transformação, né, homogênea, né, que pertence ao grupo de Lie S3 espaço especial euclidiano, né? Certo. Isso significa o quê? Que minha matriz de transformação homogênea ela pode ser expressada a partir de um eixo de parafuso que envolve movimento linear e angular e um ângulo θi que pode ser um ângulo se meu eixo representa um movimento angular ou representa um movimento linear, certo? Se meu eixo de parafuso só representa movimentos prismáticos, né? Pronto. Essa matriz aí, ela bom, eu pergunto aí para vocês, gente, esse vetor S, ele é medido, ele é calculado com relação a que marco? Qual marco? Tô vendo que não tem ninguém aqui nem na sala, acho que. Então, isso aqui está com relação ao marco zero, né? Então, o que a gente quer fazer agora é expressar isso com relação ao marco N, né? O que a gente vai fazer então é o seguinte, vamos lembrar um pouco de algumas, digamos assim, questões que podem ser úteis, né? Eh, Vejamos, por exemplo, isso aqui, né?
É, então vamos colocar aqui a maneira de, notemos que quando eu tenho uma matriz que ela é, vamos colocar aqui como uma matriz homogênea não, conjugada, né? Eu posso ter isso aqui, né? Uma matriz A é conjugar com uma outra matriz B, se isso aqui é satisfeito para sendo P uma matriz conhecida, né? Sendo P conhecida, né? A e B são matrizes conjugadas, né? Desde esse ponto de vista, né? Decimos que A é conjugada com B. Ou também é o mesmo que dizer A é semelhante com B, né? Então, o que que acontece quando a gente resolve algumas operações que envolvem matrizes semelhantes e eu quero incluir essas semelhanças, essa transformação, certo? Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma transformação de base, né? E P poderia ser o quê? Os autovetores dessa matriz, né? Por exemplo, né? Mas vamos lá, imaginemos por um acaso que eu estou querendo resolver isso aqui de outra maneira. Imaginemos por exemplo, o caso em que, a ver, um caso muito comum, né, que a gente utiliza, digamos que na área de engenharia, especificamente em controle, né, se vocês lembram ou se tem alguma familiaridade, é o seguinte, eu tenho, por exemplo, uma matriz, eu vou tentar explicar isso com um exemplo melhor, tá? Um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Imaginemos o seguinte, eu tenho uma matriz de estado, um sistema autônomo desse tipo, certo? Básico, né? No tempo aqui, aqui está no tempo também, né? Sabemos de antemão que a resposta disso é o quê, né? A gente tem um x0 é elevado a, geralmente a resposta a isso é e elevado a t, né? Igual a x de t. Pronto, né? Essa matriz A, ela está representando uma base, né? Então, vamos supor que eu vou pegar x e vou, né? Esse x, na verdade, é um vetor, mas esse vetor está em uma base, né? E essa A representa operações nessa base. Então, essa dinâmica eu posso ainda fazer representar da seguinte maneira. Eu posso dizer, eu quero criar uma matriz de transformação de base. Então, por exemplo, tudo que estiver em x, eu multiplico por p, que vai ser uma matriz de transformação de base, e isso me vai dar como resultado um outro vetor, só que numa outra base, né? Então, eu fui de uma base para outra, né? Logo, então, x ponto é igual a p a menos 1 y ponto, e x é igual a p a menos 1 y. Logo, substituindo, né, teríamos p a menos 1 y ponto igual a p a menos 1 y. Pronto. Ou ainda podemos dizer que y é ponto é igual a p a menos 1 y. Ou b igual by. Logo, b é igual a p a P-1. Estou tentando contextualizar de pronto uma coisa que já acontece normalmente em alguns problemas clássicos, né, de sistemas lineares, onde você precisa de alguma maneira utilizar isso aqui, ó, uma transformação de base. Aí você fez a transformação de base e aí você encontrou uma estrutura que lhe permite deduzir coisas. Geralmente, quando se fala de fazer, por exemplo, forma canônica controlável, forma canônica observável, né? A gente precisa fazer mudanças de base e posteriormente analisar critérios lá na matriz. Mas, por exemplo, aqui, mais uma vez, A e B é conjugado porque existe uma matriz P, que nesse caso tem um papel específico que é transformação de base, né? Então, nesse sentido, se eu tenho essa equação aqui, a resposta é y de t, né, igual a quê? A uma condição inicial, né, vai existir alguma condição inicial, vou colocar y0 e elevado a p a p a menos 1 vezes t. Estou seguindo a mesma estrutura disso aqui, né? Pronto. Aonde que eu quero chegar com isso? Essa partezinha aqui. Essa pequena parte aqui, na verdade, é...
né? É a que a gente quer estudar porque ela se parece muito com isso aqui, ó. Ela parece muito com isso aqui, né? Com essa estrutura aqui, né? Um exponencial elevado a uma matriz, certo? Mas lá no problema de cinemática direta temos uma matriz multiplicada por um exponencial, né? Então eu quero isso transformá-lo em alguma coisa que me permita transformar esse vetor de parafuso em um outro, digamos assim, desde um outro ponto de vista, certo? De tal maneira que eu possa fazer o seguinte, eu possa pegar, né, a minha, digamos assim, a minha matriz aqui e multiplique pela, não mais pela esquerda, e sim pela direita, porque lembremos, quando você multiplica pela direita, como está do lado do índice n, pois você termina fazendo uma transformação é sobre o marco com relação ao marco n, e não com relação ao marco zero. Então, observem que aqui sempre foi multiplicado pela esquerda, porque a gente estava fazendo uma transformação com relação ao marco fixo, mas como eu quero que isso passe agora para à direita, eu vou ter que sofrer de alguma expressão que me permita ver isso aí, um equivalente para essa expressão com o exponencial do outro lado. E é isso que a gente vai usar aqui, né? Porque essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, a gente pode inclusive desmembrar usando a sua expansão de Taylor, né? A expansão de Taylor de E elevado a x, né? Então vamos, somente vou tirar isso aqui, uma observação curta, expansão de Taylor, né? De E elevado a x, né? É o quê? Né? É igual a um sobre I E elevado a... Não, E não, perdão. Na verdade é x, né? Elevado a I, né? Basicamente isso. Então, se a gente pega emprestado isso aqui, seria o mesmo que logo E elevado a P a menos 1 T é o mesmo que o sumatório de 1 elevado a, vamos colocar aqui, k igual a 1 até n, né? Então, k fatorial seria p elevado a p a menos 1 elevado a k, né? A questão tudo está em que, bom, quando você multiplica várias vezes, né, esses produtos aqui, então analise aqui uma coisa, se eu tenho, por exemplo, como p a menos 1 vezes p a menos 1 vezes p a menos 1, por exemplo, isso aqui vai dar o quê? P a menos 1 vai com P a menos 1 vai com P, fica P aqui e fica A aqui, né? E elevado ao cubo, né? A 3, né? 1, 2, 3, né? Então, tá. E aqui ficaria P a menos 1. Ou seja, por indução, então temos P A elevado a K, P a menos 1, né? Ou seja, que isso aqui poderia ser escrito ainda como 1 sobre K fatorial, P A elevado a K, P a menos 1. Ou ainda, assim, E elevado a P A. Eu coloquei aqui o T, mas eu vou me concentrar melhor só nisso aqui. Eu tirei, se eu tivesse deixado o T, teria que ter T elevado aqui, a T, a K também aqui, mas eu tirei só para analisar isso aí. Então, vou deixar aqui assim, ó. Gente, tem alguém aí? Eu agora falei, ninguém respondeu. Sim, Estou professor, aqui, estamos professor. ouvindo. Tá, então temos aqui P, somatório de A elevado a K, vezes 1 sobre K fatorial, né? E aqui tudo isso multiplica por P a menos 1. Ou seja, temos P E elevado a, né? Vezes P a menos 1. Conclusão. A expressão aqui nos está mostrando por uma
por uma expansão de Taylor. Essa expansão de Taylor também é conhecida como série de Maclaurin, né? Série infinita, né? Enfim. Mas aqui, na verdade, com isso aqui, a gente pode dizer que E elevado a P a menos 1 é o mesmo que P elevado a vezes E elevado a vezes P a menos 1, né? Poderíamos dizer que é isso aí, né? Mas, é claro, né? Sabemos que, colocar mas, sabemos que B é a P a menos 1, né? Então, A também pode ser igual a que seria, nesse caso, P a menos 1, B, P, né? Fazendo, multiplicando pela direita e pela esquerda por P e P menos 1, respectivamente. Aí, o que acontece? Vai dar isso aqui, né? Então, eu poderia, inclusive, a partir disso, dizer que E elevado a P a menos 1, B, P é o mesmo que, né? P a menos 1 é elevado a B, P. Essa expressão aqui, imagine por um momento comparando com a anterior, comparando com a expressão que a gente tem lá, imagine que esse E elevado a B é o mesmo que E elevado a S I θ I. Isso aqui tudo é uma matriz, né? Certo? E P, por um momento, imagine que seja M, 0, N. Matriz home de configuração inicial do marco N com relação a 0. Então, eu posso dizer que isso aqui, né? Eu posso assumir que isso aqui passa a multiplicar do outro lado, né? Mas passa a multiplicar já não mais pela esquerda, sino pela direita. Ou seja, dessa expressão aqui a gente pode ainda deduzir que P vezes E elevado a P a menos 1 B, P é igual a E elevado a B, P. Ou seja, que então, seguindo essa analogia, então aqui teríamos M, né, 0N vezes E elevado a M, 0N a menos 1 vezes B, que nesse caso é quem? S, I. Θi é um escalar, né? Então eu vou deixar ele para o final e vou colocar aqui M, 0N e depois se coloco o θi. Bom, até aí o que que a gente conseguiu? Conseguiu expressar uma coisa, uma matriz de transformação homogênea que multiplicava pela esquerda para agora uma outra matriz de transformação homogênea, só que agora ela multiplica pela direita. Ou seja, que a gente está fazendo a transformação homogênea com relação ao marco N, marco local. E é isso que a gente quer. Então, aí está. Então, voltando para a expressão inicial, que é essa aqui, né? Voltando para essa expressão. Voltando para a expressão aqui. Deixa eu retirar. Pronto. Isso aqui ficaria o quê? Então, vamos reescrever aqui melhor. Dessa forma, teríamos algo como M, 0N, E elevado a S, N menos 1, θ N menos 1, né? Vezes E elevado a S, N menos 2, θ N menos 2, e assim até chegar a E elevado a S1, θ1, né? Isso iria dar a matriz de transformação homogênea de N com relação a 0. Só que agora a gente não vai modificar essa matriz, ela vai continuar sendo N com relação a 0. Só que a maneira como a gente vai executar o algoritmo agora vai ser diferente, vai ser multiplicando pela direita. Então, essa expressão aqui pode ser substituída por isso aqui. Então, seria mais ou menos uma coisa assim. Ficaria M0N E elevado a M0N negativo
Sn menos 1, né? M0n e teta n menos 1, né? Tal como está aqui, seguindo a mesma ideia, né? E depois multiplicamos, e aqui continua o que? Continua o que já estava, né? E elevado a S, n menos 2, teta n menos 2. E por acá continua E elevado a S1, opa, teta 1, certo? E aqui temos T0n. Continuamos descendo e a gente pode dizer o quê? Opa, temos essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura também obedece a esse mesmo princípio aqui, né? Essa parte aqui vai transformar nisso aí. Então, teríamos aqui o quê? M0n E elevado a quê? A M0n inversa Sn menos 2 vezes M0n teta n menos 2. E multiplicamos também por esse aqui, ou seja, E elevado a M0n menos 1 elevado a menos 1 inversa, né? Inversa de quem? Da matriz de configuração inicial, home, né? E aqui teríamos Sn menos 1, né? M0n, teta n menos 1 igual a T0n. E obviamente por acá va a estar quien? E, S1, teta 1. Mas, obviamente, esse processo vai ser repetitivo, né? Aqui vamos ter o quê? Aqui tendríamos que ter, nesse lado aqui, a gente teria que ter E elevado a S n menos 3 teta 3, o que va a multiplicar por M0n, va a se transformar de novo em uma outra estrutura parecida com essas que já estamos fazendo, e vai chegar um dia em que vamos ter aqui do lado M0n, e vai se transformar em quê? Vai se transformar em M0n, e vamos colocar aqui E elevado a M, vamos colocar aqui M0n a menos 1, S1, M0n, teta 1, até chegar a E M0n a menos 1, Sn, M0n, teta n, igual a T0n. Então, aqui temos o quê? Observem que agora, todas as matrizes de transformação homogênea, elas estão sendo aplicadas pela direita, ou seja, do lado do coeficiente n, do índice n, subíndice, perdão, n. Nesse sentido, então significa que estamos aplicando matrizes de transformação com relação ao marco local. E vamos aplicar agora que começamos por θ1 e terminamos em θn. Na cinemática direta, com relação ao marco fixo, começamos com n e terminamos em 1. Começamos com a última junta e terminamos com a primeira. Aqui a gente é ao contrário, começa com a primeira, né? E termina, obviamente, pues, por mais que seja redundante, mas termina com a última, né? É isso aí, certo? Tá tudo claro até aí, gente? O que basicamente a gente fez aí? Por enquanto tá Mais ou menos, tranquilo, professor. professor. Tá bom, É gente. porque Olha, depois eu faço a revisão e vou estudando. tá bom. Então, isso aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, essa expressão aqui, na verdade, é o quê? É como se a gente estivesse transformando cada eixo de parafuso em um eixo, certo? Só que agora, desde o ponto de vista do marco local. Então, podemos dizer que, comparativamente, né? Comparativamente, ou melhor, já logo como para, antes de fazer a comparação, vou reduzir isso aqui a essa expressão M0n é elevado a B1 teta 1. Na literatura se usa também essa letra. Aqui vou colocar E Bn menos 1 teta n menos 1 E elevado a Bn teta n igual a T0n, onde BI
é o mesmo que M, 0N a menos 1, SI, M, 0N, certo? E acabou, né? Os teta, eles são escalar, então não estou colocando aqui na expressão. Se aqui colocou teta aí, então aqui também, obviamente, vai estar teta aí, né? Então, aliás, vou colocar aqui em vermelho. Se eu coloco teta i aqui, então, obviamente, aqui está teta i. Então, aqui está teta 1, teta 1, teta n, teta n. Pronto. Essa estrutura, então, o que que a gente precisa elaborar aqui no algoritmo, né? Se a gente quisesse colocar esse modelo de cinemática direta agora em termos do marco local, como seria? Na verdade, ó, o que que vai acontecer? É a maneira como vai ser executada, ou como vão ser executados os movimentos. Não muda, na verdade, o resultado final continua sendo o mesmo. Por quê? Porque observem que T0N não mudou. Continua com a mesma notação. Ou seja, que vocês vão ver o mesmo, ou seja, mas já não vai ser movimentado primeiro uma junta e tipo, você não vai executar primeiro um movimento sobre a junta, a última junta, sino que agora vai começar com a primeira, com a junta, né? Com a primeira junta que você tiver no robô, né? Então, na verdade, o que que muda? Na verdade, só muda o ponto de vista, como falei. No VRAP vai mudar o que exatamente? Como já disse, não vai mudar exatamente nada, porque simplesmente o movimento vai ser o mesmo, só que a concepção que o algoritmo vai utilizar é começa pela primeira junta e termina pela última, né? Então, assim, é basicamente que se a gente viesse aqui, esse algoritmo já não seria da última para a primeira, seria o contrário, da primeira para a última, né? E aqui já não poderia ser mais esse set, né? Teríamos que criar um algoritmo. A ver, cadê onde está esse algoritmo aqui? Esse algoritmo aqui foi o que nos calculou os vetores S, não foi? É simples. A gente cria, esse algoritmo está certo, só que a gente cria mais um outro, né? Aliás, podemos criar um outro algoritmo que nos permita transformar esse em vetores de script, né, parafusos, só que em termos do marco local. Usando que algoritmo? Simples. Esse algoritmo aqui, que a gente acabou de mostrar, esse aqui. Né? É só uma equação que tem que ser implementada. M, você vai passar para o algoritmo, né? Por quê? Porque M está aqui, né? M a gente passa, né? Essa matriz M, né? Pronto. Então, M já calcula a inversa, deixa a matriz intacta e aplica isso aqui para cada vetor, para cada matriz que representa esse I. Essa matriz, evidentemente, vocês já têm, né? Deixa eu ver aqui onde está, porque isso aqui te dá um vetor, né? Isso aqui dá para vocês um vetor, mas a gente criou uma função que transforma de vetor a esse E3, que é esse aqui, ó. Pega um vetor de 6 posições e transforma numa matriz. Então, pronto, né? Então, vamos fazer aqui rapidamente um exemplo, né? Vamos fazer aqui. Então, vamos colocar aqui B, né? O que que eu quero que ele faça? Ele vai pegar um vetor S e vou precisar M. Só isso. Ah, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui isso aqui com relação a local. Pronto, né? E aqui vamos colocar finalizar. O que que ele vai fazer? Então, ele vai pegar que chegar, vamos colocar aqui B igual a M, vamos colocar inversa de M multiplicado, opa, por essa função aqui, ó, né? Opa, cadê? Aqui, só que de quem? De S e depois M e pronto, ponto e vírgula. Aí acabou tudo, né? Opa, multiplica aqui, né? Aí, pronto. Então, esse é M e a inversa, né? Essa sugestão que ele disse aqui, que quando você utiliza inverso de M, você pode tornar a operação mais lenta ou que pode ser um pouco imprecisa, né? Pelo algoritmo que utiliza internamente o MATLAB. Mas a gente não está usando aqui cálculos muito exigentes, né? Apesar de tudo, é uma boa observação, já aproveitando que a gente está aqui no MATLAB, ele sugere, inclusive, utilizar essa outra forma aqui que mostra na legenda, né? A dividido por B, só que com aquela barra invertida, né? Bom, é isso aí, né? É isso aí, gente. Então, aí seria o quê? Salvar isso aqui,
Vou salvar aí na mesma pasta que eu vou compartilhar com vocês. E aqui, ao invés disso, a gente utilizaria... Ah, e então, obviamente, o algoritmo de cinemática direta, ele poderia mudar também, né? Vamos criar um outro. Só vou copiar isso aqui. Que agora M continua, só que agora vai ser o quê? B7, né? B7. E o θ continua os mesmos ângulos, começa com M, né? E agora vai ser começando em 1. Começando em 1 e terminando na última junta. Lembrando que agora vai ser B, né? Vai pegar o primeiro B, certo? Transforma em... Aliás, esse algoritmo aqui, ele já me está devolvendo ele em forma de matriz, né? Então vamos supor que eu quero que ele me devolva ele em forma vetorial, né? Ou seja, que ele me entregue... a ver, deixa eu ver aqui. A gente não fez nem sequer... Não, em nenhum momento fez um algoritmo que transformasse, né? De SE3 para vetor, né? Mas aí é tranquilo, né? O que a gente tem que fazer aqui é transformar... Cadê? Onde está o... Bom, vamos fazer o seguinte. Esse vetor aqui, ele já está em matriz, né? Então, vamos colocar aqui um B matricial. Ou vamos colocar aqui um BSE3, né? Comparecer. E agora pegamos esse BSE3 e transformamos em um vetor de 6 posições. Para isso, a gente pega e utiliza essa função aqui, que transforma SO3 para um vetor de 3 elementos. Então, está isso aqui, não, aqui. Mas vai pegar somente B, SE3, as posições que vão do 1 a 3, 1 a 3. Ou seja, que essa matriz ela tem que ter é de 4 por 4, né? É uma matriz de 4 por 4, aí vou pegar as primeiras 3 linhas, 3 colunas, que vai ser uma matriz antissimétrica, e aplico esse método de SO3 para vetorial, e ele me vai dar uma parcela. Depois, eu quero os outros 3 elementos. Aqui eu já tenho 3 elementos garantidos, né? Isso aqui tem que ir embaixo, né? Que ele já me entrega isso transposto. Então, aqui eu vou colocar os outros 3 elementos de B, que vão ser justamente BSE3 da posição 3 na coluna 4. Aí está. Ponto e vírgula. Pronto. Vamos testar esse algoritmo por separado, só para verificar que ele realmente esteja certo. Então, vamos fechar aqui, tá? Só por curiosidade, eu vou apagar tudo isso aqui e já aproveito e explico. Isso aqui é o quê? São as dimensões, geometria, né? Inclusive aqui, observem que na cinemática é uma parte interessante para falar agora, antes de finalizar a aula. Eu já tinha avisado que a aula seria curta hoje. É, uma coisa interessante a ser comentada, quando a gente trabalha com cinemática, não entra em jogo a massa, a matéria, tipo, bueno, a massa em si do corpo que está em movimento, isso é fato, né? Mas, entretanto, continua sendo uma coisa amplamente utilizada. Aí você se pergunta, por que nunca utiliza a massa para fazer programas por exemplo, para resolver problemas de cinemática inversa, né? Que, por exemplo, é um caso muito comum. Por exemplo, a nível de cirurgia, por exemplo, robôs que fazem cirurgia. A grande maioria deles precisam de saber aonde tem que chegar, né? Qual é o ponto que ele tem que atingir com uma precisão quase que enorme, né? E aí, para isso, você precisa o quê? Precisa calcular, né? Você precisa calcular os ângulos. Se você calcula os ângulos com uma certa precisão,
você com certeza vai atingir essa meta com uma precisão impecável, né? Mas aí que está o problema. Às vezes a precisão também depende muito de quanta inércia esse robô tem em cada um dos links, a distribuição do centro de massa de cada link, de cada peça, né? Entre junta e junta, né? Etc. Geralmente se utiliza, né, princípios de cinemática direta, mas existe também um controle de força, existe também um controle dinâmico, né? Quando você vai desenvolver um problema trivial, talvez a massa termine sendo uma coisa irrisória, porque você não vai se preocupar em essa imprecisão, né? Mas quando você precisa realmente de uma certa precisão em atingir uma meta, o mais lógico é você se preocupar com a inércia, a massa, né? Os efeitos típicos de ter massa no corpo, que, por exemplo, são aceleração centrípeta, aceleração centrífuga, efeito de Coriolis, né? Todas essas questões, né? Então, assim, vamos... É bom ir lembrando isso, né? Contextualizando, né? A matriz M, matriz de posição original, né? Essa matriz M é qual? É a matriz home, mas ela é sempre medida com relação a quê? Ao marco fixo, né? Então, aí já está. Vamos calcular esses, que são todos os vetores, né? Pronto, aí, ó. É isso que a gente vai fazer. Pronto. Já tem todos os vetores S. Agora vou aplicar aquele algoritmo aqui, que vai pegar e vai transformar cada um. Então, por exemplo, B1, S1. Vamos ver se ele me entrega isso. Aliás, deixa eu ver. Ó, vou entrar aqui e vou colocar um ponto aqui, né? Pronto, aí fica melhor. Pronto, está aqui. Vamos lá. Aí, BS3 ficou desse jeito. Observem que S1, aliás, vou colocar aqui S1 para ver como era. Ah, ele não me deixa ver porque estou dentro de uma função, mas, ó. Ah, bom, S1 está aqui, né? Ó, 0, 0, 1, 0, 0. Se vocês veem, a matriz BS3, ela ficou desse jeito aqui, ó. Certo? Lembrando que essa matriz vai ser do tipo uma matriz antissimétrica de 3 por 3 e um vetor de posição de 3 por 1, né? Aí está, né? Obviamente o que está embaixo é 0, 0, 0, 0, né? Uma linha de zeros, de 4 zeros. E agora eu tenho que ver B, né? Então vamos ver B, quanto deu aqui, ó. 0, 1, 0. Evidentemente, B é um eixo que representa movimento de rotação, né? Com relação a quem? Com relação ao eixo Y, segundo isso, né? Aí você teria que verificar, né, se efetivamente esse eixo S1, né, que é o da junta 1, quando comparado com o marco local, ele está orientado em relação a Y, né? Vejamos aqui no Cada vez desenho, né? Diga. fala. Ah, tá. Oi. Achei que você não estava me escutando. Faltou só, acho que um 1 ali na matriz da homogênea do 4x4. Não, essa não é uma matriz homogênea, aí é uma matriz SE3, uma matriz que não é de transformação homogênea, uma matriz SE3 minúscula, elemento, não é do conjunto SE3 maiúscula, né? Que lembra que tem uma diferença, né? Tem essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. Deixa eu ler, cadê? Uma matriz que tem essa matriz aqui, desse tipo, tá vendo aqui? Que tem 0 e 0 embaixo? Sim. É essa matriz, dessa matriz que estamos falando agora. Então, essa matriz que a gente tem aqui, Ah, certo. aí é desse tipo, né? Tudo 0 embaixo. Só que aqui o B, ele é medido como 0, 1, 0, né? Esses três primeiros elementos são relacionados com a velocidade, né? O movimento angular, né? Ele está dizendo que está alinhado, o eixo B está alinhado com relação a Y, sendo que com relação ao marco fixo é com relação a Z. Vamos ver isso, o que queria conferir aqui então. Vamos ver aqui, ó. A primeira junta está, esse um aqui, ó, certo? E ele está alinhado com o eixo aqui, vermelho, tá, verde, né? Y, tá vendo? Então, observem que com relação ao marco fixo é com relação a Z, 0, 0, 1. Mas com relação ao marco local é 0, 1, 0, aí está. Então, condiz, né?
Então, observem que, na verdade, a disposição dos marcos é o que eu mais gosto disso aqui, comparado com David Hartenberg, é que em nenhum momento você me viu preocupado com a disposição dos marcos, né, em cada junta. E funciona melhor, ou seja, que é mais intuitivo, né, digo eu. Aí, então, por exemplo, esse eixo aqui, esse 1, ele é alinhado com Z quando é comparado com o marco fixo. E, realmente, estamos vendo que aqui é 0, aqui dá para ver 0, 0 e 1. Agora, quando eu faço com relação ao marco local, vamos ver, esse eixo, ele é paralelo aqui ao eixo Y, tá vendo aqui? Então, teria que ser 0, 1, 0. E é isso que está acontecendo aqui, ó. B me deu 0, 1, 0. Os primeiros três elementos, né? 0, 1, 0. E aí está, né? Então, pronto. Então, vamos sair daqui, vou tirar isso e vou dar continuar. Pronto, aí está, 0, 1, 0, tal. Então, pronto. Aí, o que podemos fazer agora? Eu vou... Esse algoritmo, isso aqui, ó. Transformar todos, né? Caso eu precisar, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Então, aqui seria B2, B3, B4, B5. Opa, eu coloquei um a mais então. E aqui colocamos esse 2, esse 3, esse 4, esse 5 e esse 6. Certo? Então, utilizamos as matrizes para, com essa transformação aqui, né, que a gente viu hoje, com essa relação aqui, chegar a uma nova estrutura que seja, na verdade, o mesmo problema de cinemática inversa, só que utilizando agora o quê? Digamos assim, uma sequência de movimentos em ordem contrário, né? E com relação ao marco local. Então, até aqui, tudo bem? E agora vamos modificar, sim, o nosso algoritmo de cinemática direta, né? Deixa eu ver aqui, ele me entregou B, e agora eu quero que ele pegue aqui o B7, né? Elemento I vezes θ, é isso aí, né? Só isso. Daqui para lá não muda nada, continua isso aqui, ó. B, θ1 e eleva exponencial, só que o B1 eu vou receber como vetor e vou transformar em SE3, né? Então, aqui, ó, vetor ASE3. Eu poderia já logo aproveitar que aqui esse BSE3 já está pronto, né? Mas eu queria padronizar, né? Já que eu tenho o S em forma de vetor, eu queria o B também. E quando ele chegue aqui, pues ele transforma de novo a ASE3 porque é uma necessidade. Mas esse algoritmo pode ser utilizado em outras coisas futuramente, então era melhor já padronizar, deixar ele aqui como B, né? Bom, aqui está pronto, era isso. Aqui só que vamos colocar local, né? E salvamos. Pronto. Então temos já dois algoritmos de cinemática direta, né? Um com relação ao marco fixo e um outro com relação ao marco local, que é esse aqui. A gente pode fazer o que agora? Agora é só fazer isso aqui, ó. Vem aqui, esse aqui seria T com relação ao marco, vamos colocar T0. E aqui vamos colocar T N, por dizer assim. E vamos colocar aqui M, o B7, que seria a mesma ideia disso aqui. Aqui vamos colocar B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Pronto. E aqui está o B7, que está sendo usado, θ7, M e tal. Pronto. Agora é só salvar aqui e pronto, né? Vamos executar isso aqui. Vamos minimizar isso aqui um pouco. Opa, todo esse tempo isso estava rodando, não? Bom, deixa eu parar a simulação aqui. Pronto.
Observem que o que eu vou rodar no VREP, na verdade, ele vai ser, na verdade, assim, eu vou passar de 1, vou movimentar 1 e vou movimentar 6, né? Então, eu vou, já aproveitando, né, que estou com o VREP aqui e o MATLAB, eu vou fazer a simulação, né? Usando, deixa eu ver, deixa eu ver, que eu não quero que fique isso aqui muito... Certo, eu espero que dê para ver aí, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Se eu estivesse fazendo cinemática direta, desde o ponto de vista do marco fixo, eu tenho que começar da última junta, né? E terminar na primeira, correto? Eu coloco aqui 2 pontos, menos 1. Então, seria mais ou menos isso aqui. Certo? Não sei se deu para ver que efetivamente primeiro movimentou a última que tivesse, né? Aliás, vai ser o seguinte. Aqui seria essa simulação aí é o quê? Cinemática direta, certo? Desde o ponto de vista do marco fixo, né? Então, vamos lá, de novo. Aqui é 6, começou na junta 6, né? Então, vamos colocar um ângulo na junta 6 como para a gente... Estou colocando são ângulos múltiplos de 90, ¿por quê? Porque na hora de conferir a matriz de transformação homogênea, temos uma técnica bem mais simples, mais rápida, né? Então, 90 aqui, vou colocar menos 90 aqui. Pronto, como para que dê para ver melhor, né? Tá, vamos lá. Vou colocar para simular aqui. E agora eu vou... Pronto. Aí foi cinemática direta. Nesse caso, estamos falando de cinemática direta com relação ao marco fixo. Ou seja, é isso aqui. Mas eu vou... Como a gente está executando isso dentro de uma função, muitas dessas coisas ainda não são visíveis no workspace. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, executo por fora também, para que fique aqui salvo no workspace. E aí sim, vou executar isso aqui. O movimento que a gente fez é um movimento de cinemática direta com relação ao marco fixo. Então, eu vou colocar, a ver quanto me dá isso. Opa, não, 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 não. Isso aqui, ó. Isso aqui, né? Isso me dá... Isso aqui, ó. Vamos ver. 0, 1, 0. Vamos ver. X, né? Então, o marco, né? Perdão, o eixo X, né? Com relação ao marco fixo. X está com relação a Y. Então, 0, 1, 0. Aí está, né? Y com relação a X, só que é negativo. Aí está, menos 1, 0, 0, né? E Z com relação a C, então 0, 0, 1. Aí está, ok. Agora, imaginemos que vamos fazer ao contrário. O mesmo esquema, o mesmo movimento, só que agora vamos observar esse movimento desde o ponto de vista do marco local, ou seja, esse marco aqui, né? Então, para isso, eu vou agora mudar, né? Vou colocar aqui 1, aqui 6, deixo assim, né? E pronto. E vamos executar, né? Mas antes disso, eu vou parar aqui a simulação, né? Se vocês têm dúvidas, perguntem, né, gente? Tipo, tô aqui, mas pode me parar enquanto vocês acham que é necessário para tirar dúvidas, né? Aí agora eu vou simplesmente o quê? Vou rodar o algoritmo novamente, né? E agora vamos começar na junta 1 e terminamos na última. Isso seria cinemática direta, só que do ponto de vista de quem? Do marco local, ou seja, esse marco aqui. Simulação, pronto, e para rodar. Observem que é a mesma coisa, né? Óbvio. Certo? Mesma coisa. Matriz, vamos ver a matriz TN.
Opa, aqui eu coloquei um ponto e vírgula. E a mesma coisa, observem, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, está comprovado, na verdade não muda nada, e realmente não muda. Em outras palavras, a ordem como se movimenta o robô não vai prejudicar, né? Não prejudicará, na verdade, a configuração desejada. É claro que a ordem como você movimenta pode prejudicar o quê? De pronto, o seu espaço de trabalho, né? Tipo, eu me movimento primeiro a junta 1, mas vai que quando você movimenta a junta 1, a última junta, por não estar movimentada, né, termina batendo em algum obstáculo. Então, também o espaço de trabalho define também qual é a melhor, né, estratégia para executar um movimento. Isso já abre uma outra, digamos assim, uma outra brecha para falar de um outro assunto que evidentemente não dá para tratar na disciplina por causa do tempo, né? E também ficaria muito saturado, né? O conteúdo, que é a parte de caminhos, né? Tipo, do jeito que a gente está vendo aqui, cada cada junta executa um movimento, mas quando a gente executa esse movimento, aparecem várias configurações intermediárias. Logo aparece um caminho, né? Esse caminho pode ser bater com algum obstáculo. Então, quando tem obstáculos, aí já abre uma outra brecha para se preocupar com construção, né, de caminhos óptimos, né? De tal maneira que você, para percorrer esse caminho, execute uma configuração que não seja incompatível com o espaço de tarefas, né? Sim, espaço de tarefas, né? Mas é isso aí, gente. Ó, por hoje era isso que eu queria mostrar, porque na verdade com isso aqui eu já dou por terminado a parte cinemática direta. Acho que já dá para entender realmente o que é a cinemática direta. E, e de pronto com isso já como que podemos nos preocupar um pouco mais nas próximas aulas com o tratamento, né, do VRAP, o que a gente pode fazer com ele quando precisemos fazer um esboço e colocar alguns tipos de marcos sobre os esboços, né? Eu peço também, por favor, que vocês assistam às aulas que já estão gravadas, né? Inclusive, eu já coloquei aulas que são de outros semestres, porque de certa maneira são as mesmas coisas, mas tipo assim, cada semestre eu falo uma coisa, digamos, a mais ou a menos. Então, assim, tipo, não tem como nem mesmo sendo o mesmo assunto, a gente repetir sempre tudo ao pé da letra, né? Mas, em essência, é isso aí. Na essência, é isso aí. Eu acho que aqui é a primeira vez que eu implemento esse algoritmo, né, de cinemática direta, mas desde o ponto de vista do marco local. Mas, como vocês veem, não é nada de outro mundo, né? Tipo, segue, né, a linha de raciocínio dos outros algoritmos e a gente vai adaptando, né, a esse algoritmo aqui que a gente já vem trabalhando várias vezes, né, que é esse algoritmo aqui, o Simple Text, né, que é aquele que está na pasta lá do VRAP. Gente, por aí é tudo, mas quero ouvir vocês. Me digam aí que está que está sendo compreendido, o que não. Podem falar. Professor, eu acho que esclarece bastante quando o senhor faz as simulações, né? Para a Uhum. gente entender que, na verdade, a mudança do marco influencia na ordem do movimento do robô, né? Sim. Mas, nesse caso, o equacionamento ele também tem que mudar, né? Isso, que foi o que a gente fez hoje. A equação, ela muda, mas na prática o acontecimento é o mesmo, é somente digamos assim, um outro ponto de vista, né? Uhum. Mas nesse caso, cada junta não ficaria na mesma posição. Acho que eu não consegui compreender bem Uhum. por que, que, na verdade, a equação muda. Porque, por exemplo, quando o senhor for fazer a simulação, Uhum. quando o senhor for fazer a simulação, Oi, ficou mudo, viu? quando o senhor for fazer a simulação, o senhor Uhum. muda a ordem que ele executa o movimento, de fato, né? Quando o senhor botou Sim, o i de sim. 6, e depois i de 6 até 1. Uhum. Eu não consegui compreender direito, na verdade, qual a influência do equacionamento, se de fato, ou se essa diferença do movimento foi por causa do loop, por exemplo, do for. Não, não, bom, vamos lá. É bom tirar as dúvidas. É o seguinte,
Primeiramente, você está vendo que aqui implementei um algoritmo que é cinemática direta, só que do ponto de vista aqui do Marco Fitzo, e aqui o que a gente viu hoje, né? Uma transformação. O que a gente transformou aqui? Os eixos, né, de torção, correto? A gente transformou esses eixos, ok. O que eu fiz aqui, na verdade? Aqui, na verdade, vocês observaram que o único que eu fiz foi o quê? Modificar a ordem do for, né? No primeiro momento, começou em 6, terminou em 1. Nesse último momento, começou em 1 e terminou em 6. Por que eu quis mostrar isso? Porque, de certa maneira, isso aqui é o que, em essência, o problema de cinemática direta está fazendo. Esse aqui, do jeito que está aqui, é como se eu estivesse executando esse algoritmo aqui, né? Esse algoritmo aqui me entrega o quê? A configuração final. Só que em termos do marco, ou melhor, me entrega a configuração final, certo? Só que todos os movimentos são feitos com relação ao marco local. Já nessa primeira, você encontra a mesma configuração, só que todos os movimentos são feitos com relação ao marco fixo. Então, por que eu fiz esse for aqui? Porque, de certa maneira, se eu faço, pois, obviamente, se eu modifico aqui a ordem, evidentemente, lá no VREP, primeiro modificar a sexta junta, depois a quinta, a quarta, até chegar na primeira. Ah, tudo bem, professor, mas isso aí foi o Ford que fez. Não, na verdade é assim. Esse algoritmo aqui, esse último, se eu implementasse ele aqui nesse, aliás, se eu viesse aqui nesse algoritmo aqui, ó, e eu colocasse um for aqui, certo? Uma matriz de transformação homogênea. E eu começasse a partir dessa matriz de transformação, modificar lá no VREP a posição de cada marco, eu estaria fazendo o mesmo que o Ford, entendeu? Só que eu não estou usando lá porque simplesmente eu já tenho implementado aqui um Ford, né, que se comunica por meio de todas as diretivas aqui do VREP, né? Então eu já aproveitei para não ir a complicar mais a situação em termos de implementação. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente que essa matriz e essa aqui tem que ser a mesma. Se eu fosse executar na prática uma cinemática direta, só que partindo do marco fixo, eu vou ter que movimentar primeiro a última junta, depois a penúltima e assim até chegar à primeira. É isso aí. Então é como se eu pegasse esse Ford e colocasse de 6 para 1. Beleza. E o que foi que a gente viu? Se eu coloco ao contrário, de 6 para 1, ou coloco de 1 para 6, evidentemente, sim, com muito senso comum, a gente sabe que vai acontecer o mesmo. Mas matematicamente, isso como pode ser explicado? Então, aí está aqui, ó, simplesmente na mudança de marco, né? É como se você ficasse parado dentro do marco fixo. Aí você vai olhar todas as juntas se movimentarem. Tá. Isso foi o que a gente viu inicialmente. Se agora você ficar separado dentro do marco local, você estaria se movimentando com o marco e observando todos os outros marcos sendo modificados com relação à sua posição, que está dentro do marco local. Não sei se me está entendendo essa analogia aí. Como se você se colocasse lá dentro do marco local e você se começa a movimentar, mas esses movimentos estão expressados com relação, né, ao marco local, né? Então, cada junta se movimenta com relação a você, né? Certo? É basicamente isso, né? Para que serve isso? Então, já tentei dar uma noção, né? Tipo assim, se você está querendo saber, por exemplo, qual é a junta que deve se movimentar primeiro, qual é a outra, então, aí entra num contexto mais de marcos, né? Então, vai depender muito também de como você está trabalhando, né? Em que parte você está precisando movimentar nessa ordem e em que parte você precisa movimentar na outra ordem, né? Basicamente é isso. E pode ser misturado, né? Por exemplo, aqui tudo foi, essa aqui, por exemplo, foi tudo movimento com relação ao marco fixo, mas, por exemplo, eu posso querer uma cinemática direta até a quarta junta. Até a quarta junta eu vou movimentar com relação ao marco fixo. Da quinta em diante eu quero movimentar com relação ao marco, como se diz, ao marco local, completamente válido. Aí você, eu acho que com isso aí vocês conseguem, eu acho que espero que me entenda. O que eu quero dizer é o quê? Tipo assim, se você tem um braço e você está em uma tubulação, né? Aí para você colocar o braço na tubulação, dependendo da posição inicial do braço, você vai ter que primeiro movimentar a última junta e depois a primeira. Ou como estou dizendo, última e depois a primeira, depois a penúltima, depois a segunda, entende? Um reversamento. Como é que você vai definir isso? Entende? Aí vai depender disso aí.
da cinemática direta, mas umas vezes com relação ao marco fixo e outras vezes com relação ao marco local. Tá me conseguindo entender isso aí? Entendi sim, professor. Entendi sim. Na verdade, esse for ele representa o equacionamento, né? A forma como o equacionamento foi feito. Isso. É. O Foi como... marco estivesse mudando a forma do movimento, que seria a mudança do for, né? Isso, exatamente. Mas no final tudo tem que dar o mesmo, né? É isso aí. Entendi. Bom, gente, alguma outra dúvida aí? Diga, pode falar. Era só para perguntar com relação às aplicações práticas, por exemplo. É comum que tenha algum movimento misturado ou se adota um específico, por exemplo? Não, vai depender. Por exemplo, quando você tem um robô que está em um espaço de trabalho que está cheio de obstáculos, né? Então, a depender da posição dos obstáculos, da geometria de cada obstáculo, você, por exemplo, pode definir quais são as trajetórias. Mas para você atingir uma trajetória de maneira eficiente, você pode precisar, ao invés de movimentar a primeira, segunda, terceira, nessa ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta junta, você opta por movimentar primeiro a última junta, né? Porque você sabe que tem um obstáculo que se você movimentar primeiro e depois perdão, se você movimentar primeiro a última e depois a primeira, você não vai se bater com aquele obstáculo. Então você já está ajustando em um primeiro momento a configuração, a existência de um obstáculo, né? E evitando uma colisão, né? Então, isso é uma aplicação muito comum, né? Tipo, você reversar esse tipo de configurações direta, já cinemática direta com relação ao marco fixo ou com relação ao marco local, dependendo também do movimento que vai executar, né? Isso aí é pues, digamos, de alguma maneira é um caso clássico, né, disso aí, né, principalmente em trajetórias em entornos obstaculizados, né. Digamos que isso seria um princípio. Claro que o mais importante, talvez, seria quando a gente começar a falar de cinemática inversa, né. O problema de cinemática direta, ela é o quê? Eu passo um conjunto de ângulos, né, um conjunto de tetas, né, para cada junta e eu quero ver o resultado final. O problema de cinemática inversa é o mais interessante, por quê? Porque você quer uma configuração e a partir dele você quer saber os ângulos de cada junta. Esse seria o problema talvez mais interessante e mais aplicado, né? A gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas sim, isso seria como, digamos assim, a contextualização desse movimento, perdão, dessa modelagem, né, de cinemática direta, né? É basicamente isso, né? Isso aí. Tudo certo. Beleza. Pois é, gente. Tá alguma outra dúvida aí? Tem mais gente aqui, né? Ô, Bom, professor, gente. Pode falar. Rob, Oi. geralmente eu assisto às aulas e depois eu vou tentando fazer as aplicações Uhum. no decorrer da semana. Então, como as aulas são gravadas, aí para mim fica bem melhor para Certo, acompanhar. certo. E se eu for fazer agora, eu fico cheio de dúvida, mas depois eu vou reproduzindo e ouvindo as aulas, aí eu vou tirando e vou conseguindo. Porque eu não sou da área, eu sou de administração, mas Entendi. me interesso bastante pelo fascínio da robótica, e por isso que eu estou pegando aqui. Entendi. Tudo bem. Ok. Tudo bem, Robson. Que mais aí? Anderson, que mais tem aqui? Henrique. Tá tudo bem, então, né? Tranquilo, professor. Tá bom, gente, então. Revisão. Certo. Bom, gente, ó, só lembrando, né? Estava aqui, inclusive, olhando o cronograma, aproveitando que estamos com tempo, a entrega da atividade número 2 é para o dia 18, né? Próxima semana eu entrego para... Se eu não entrego essa semana, então, com certeza, na próxima segunda-feira, máximo terça-feira, estarei entregando para vocês a nota da primeira atividade, né? Eu já terminei de corrigir algumas, só estou terminando de corrigir as outras, mas é coisa rápida. E então estou lembrando, né? Dia 13, né?
perdão, dia 13 não, dia 18 de maio, vocês têm que me entregar a segunda parte, né? Dessa grande atividade, né? E fica aí a critério de vocês, né? Pode falar. A atividade 2 já está disponível lá no Scholarly? Porque a última vez que eu tentei, né, quando estava tendo a atividade 1, eu verifiquei lá, mas não estava disponível. Não Já está está. aberto. Poxa, é verdade? Peraí, como assim que não está? Já está lá a 2 e a 3 também. Já Não, está, né? eu via, mas eu não sei se não sei se foi problema aqui comigo, mas eu cliquei para abrir e parece que não abriu, como se não tivesse disponível, não sei. Ah, Entendi. peraí, deixa eu ver, porque eu coloquei aqui, tô vendo aqui, peraí. Lista número 2. Olha, aqui tá abrindo, né? Tá tudo normal. Veja aí se deve ser o plugin, né? Porque tem um plugin que é de PDF, né? De Acrobat, né? Um leitor porque ou você pode baixar e abrir no seu computador, né? Mas se tenta abrir diretamente, às vezes tem um plugin que não é compatível, né? Dependendo do explorador que você esteja usando, Chrome ou aquele Edge, né? Ou sei lá. Mas aqui está tudo ok, né? Dia 18 do 5. Aliás, vamos mostrando aqui para vocês, ó. Segundo o que está escrito aqui, é isso aí, gente, ó. É, dia 18, vocês vão dar continuidade ao que já fizeram na lista número 1, né? Vão fazer um esboço explicativo com os marcos de referência inercial e não inercial. Levando em consideração, obviamente, né, que vão alocar os eixos, né, para cada marco, né? E tem que ser feito de maneira clara e coerente, de tal maneira que eu possa saber, né, a posição de home e como é que esses marcos foram colocados. Que existe um critério para isso? Não. Coloque como você achar melhor, porque como já lhe disse, a metodologia que a gente está utilizando dispensa, tipo assim, critérios para alocação desses marcos. Você pode colocar como quiser. O algoritmo vai funcionar se você tem coerência, né, entre um marco e outro. Coerência que eu digo assim, se você fez uma transformação homogênea, respeitando a orientação dos marcos que você colocou, ele vai funcionar, com certeza. Inclusive tem um vídeo por aí que eu explico isso, né? Finalmente, elaborei um modelo em VREP, né, aproximado do conjunto de articulações, aproximado, inclusive, posso, na verdade, aproximado é o que é assíncrona, né? Mas eu vou apresentar algumas coisas sobre VREP, que é o pacote de simulação de físicas, políticas de colisão, articulações, coisas que podem ser interessantes para complementar, né? Mas com o que a gente já viu até hoje, já dá para fazer toda essa lista aqui. Inclusive aqui, eu apresento o conjunto de matrizes do grupo SO3 correspondente a todas as possíveis bases de representação de um corpo rígido nos marcos definidos do item 1, tá? Então já tá, isso aí já também, porque você vai ter, por exemplo, se você tem 3 marcos, então devem existir todas essas matrizes aqui, AB para BA, AC para CA, mas você já sabe que AC é uma matriz, CA é a inversa dessa, de AC, né? Então está quase meio caminho andado, né? Utilize a configuração home do item 2 que você definiu, né, para determinar os vetores diretores S chapéu, que são os eixos de parafuso que eu coloquei aqui como S, mas também vetores de torção. Pronto. E utilize letras, né, para identificar essas distâncias, né? Por exemplo, de uma junta para outra existe uma distância L. Então, pronto. Então, bota L e define com isso os vetores, né? Já em 4 utilize esses vetores de torção para definir a transformação homogênea com relação ao marco fixo, certo? É isso aí. E, finalmente, utilize uma comunicação com esse algoritmo simpletext.m, que é o que a gente já vem trabalhando. Você nem sequer precisa fazer outro, você já pode pegar aquele que eu estou usando, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse algoritmo. Todos esses algoritmos, cada aula, né, eu estou lá colocando no Schoology, né, em uma pasta comprimida, né. Então, aí o que você vai fazer é o quê? É, colocar aqui, né, as informações associadas ao seu modelo, né. Aqui coloquei W1, W2 porque está relacionado com o quê? Com as distâncias, né, entre um marco e outro, né. Medidas, dimensões, né,
ou melhor, digamos assim, medidas que estão relacionadas com a distância de um marco a outro, né? De um marco fixo a um outro marco, para eu poder definir essas distâncias aqui, né? Pronto. É basicamente isso, mas como vocês bem sabem, vocês têm aí um meio de comunicação comigo, né? Então, qualquer dúvida, estou por aí, é só falar, tá bom? Pois é, gente. Então, eu vou fechar aqui. Pode falar, gente. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, estou aqui. Não, tudo ok. Por aqui tudo ok. Boa noite. Tá bom, gente. Então, por hoje é só isso. Vou parar aqui a gravação. Boa noite a todos e até mais, tá?